noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para buscar a presença do Senhor. Nessa semana que passou, nós lembramos muito do sacrifício de Jesus. E naquela sexta-feira à tarde, o véu se rasgou de alto a baixo, para nos dar livre acesso à presença do Pai. Agora nós podemos ir à sala do trono através de Jesus Cristo. E oração é ir à sala do trono através de Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Toda terça-feira aqui na Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, em muitas igrejas, nós temos o culto de oração. E hoje, dia 14 de abril, nós estamos aqui reunidos online mais uma vez. E que Deus te abençoe aí na sua casa. E eu queria pedir a você para compartilhar esse culto com outras pessoas. Vai aí no seu Facebook e compartilhe com amigos, parentes, vizinhos, para que mais pessoas possam participar deste culto aqui nesta noite. Nós temos aqui o Dalto conosco no violão, o Milton Júnior fazendo aqui o baixo, o missionário Magno no carrom, e hoje temos a presença do pastor Renato aqui conosco, que vai trazer a meditação da palavra do Senhor ao nosso coração. E você também pode colocar aí no seu celular o pedido de oração. Hoje nós vamos mais uma vez ler aqui alguns pedidos, e ao final do culto, pastor Renato e eu vamos entregar esses pedidos ao Senhor. Então coloque aí, depois nós vamos colocar esses pedidos no grupo de oração da igreja, do ministério de oração, para que eles estejam orando. Então é só você registrar aí na tela do seu computador o seu pedido, por você, por alguém, alguma necessidade, compartilhe para que nós possamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui na tua presença. Muito obrigado porque nós temos a certeza e a alegria da salvação em Cristo Jesus. E obrigado pela presença do teu Santo Espírito, aquele que com gemidos inexprimíveis intercede por nós junto a ti, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela semana tão significativa que tivemos. Nós tivemos uma semana da paixão, uma Páscoa diferente por causa do coronavírus, esse isolamento social, mas nós estamos juntos uns com os outros. Um tempo novo, mais uma mensagem, não nova, Senhor, a mesma mensagem o Senhor colocou no nosso coração. Cristo está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e nós estamos aqui para buscar a presença do Deus vivo. Visita cada casa, cada lar, cada pessoa. Nós entregamos os membros desta igreja nas tuas mãos, os maiores e os menores, os enfermos. Nós temos falado com muitos idosos da igreja, eles estão já sentindo falta, mas estão bem, confiados no Senhor, com a fé firme no Senhor Jesus Cristo. Como é bom ouvir a voz de tantos idosos da tua igreja dizendo que estão firmados no Senhor, estão esperando no Senhor, estão confiados no Senhor. E abençoa as demais igrejas, os cultos que estão sendo feitos, Senhor Deus, as lives que estão acontecendo pelo Brasil e pelo mundo afora. Obrigado, ó Pai, pela tecnologia, pela internet. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir também, fazer videoconferências. E eu te louvo, ó Pai, porque as escolas, os professores, eles estão ensinando através da internet. Os alunos estão recebendo nas suas casas as aulas, estão estudando. Sabemos que isso não é fácil. Nós sabemos que é um tempo novo, mas nós te louvamos, porque em tempos difíceis o Senhor supre as nossas necessidades, e o Senhor dá criatividade e sabedoria ao ser humano para que possamos superar melhor esses tempos difíceis. Fala conosco, Senhor, derrama a tua graça sobre nós e escuta a oração da tua igreja. Neste momento nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós queremos dizer que a nossa igreja está caminhando para chegar aos 1000 inscritos lá no canal do YouTube.
Se você pode colaborar conosco, faça isso o mais rápido possível. Vá lá no YouTube, coloque Igreja Presbiteriana de Manhuaçu e logo embaixo você vai ver inscreva-se. Se estiver em vermelho é só clicar e pronto. Automaticamente você estará colaborando conosco, fazendo assim com que nós possamos ir mais longe e atingir mais pessoas. E nós vamos declarar que nós estamos aqui na presença do Senhor. E eu quero lembrar aqui nesta abertura o Salmo 139, quando o salmista Davi disse no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Jesus, em tua presença, é impossível fugir da presença do Senhor. Ele está em todo lugar, está aí com você, está aqui conosco. Adoremos ao Senhor. Face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Sem tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O céu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada brilha mais. Fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
Nós temos orado muito para que Deus não deixe o nosso amor se esfriar, que Deus não deixe a nossa fé enfraquecer e a nossa esperança minguar. É isso que nós vamos cantar: Senhor, não deixe o meu amor se esfriar. E nós devemos amar a Deus. Jesus resumiu todos os mandamentos, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas é o amar vertical, e ao próximo como a ti mesmo, o amor horizontal. Então vamos pedir a Deus que aqueça esse amor, aumente esse amor no nosso coração. Nós estamos pedindo, se for possível, para você compartilhar esse culto com outras pessoas aí do seu Facebook. Tem aí o compartilhar, mande para alguém. E nós estamos numa campanha, chegando já quase ao final, para que você vá lá no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, e se inscreva lá, para que nós em breve possamos também usar essa tecnologia. E se você tem algum pedido de oração, hoje é o culto de oração, então escreva aí, né, no seu computador, na tela, coloque aí o seu pedido que está no seu coração, a sua necessidade, da sua casa, da sua família, da onde você estiver. Então compartilhe conosco que nós queremos orar a seu favor. E nós vamos fazer aqui uma oração. Eu vou pedir até o Milton Júnior, que está aqui, para que ore pela colheita do café. Nós estamos aproximando aqui em Manhuaçu e na região esse momento tão importante. A nossa região carece muito do café
Esse ano os prognósticos são muito positivos, com uma boa colheita, uma boa qualidade do café, muito café que está sendo produzido, não é, nas lavouras, para que Deus abençoe o processo de colheita, que essa pandemia não venha prejudicar, não venha atrapalhar a colheita, e que haja realmente uma boa colheita, que não haja nenhum acidente, não é, Milton Júnior? As pessoas que vão se deslocar, às vezes, de uma propriedade para outra, da cidade para as propriedades, que não haja nenhum acidente, e que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos uma colheita tranquila, abençoada, produtiva, porque não é só o produtor que é abençoado, mas aquele que colhe. Há muita gente que sobrevive quase o ano inteiro daquilo que ganha na colheita do café. Então vamos pedir a Deus que essa parte econômica tão importante na nossa região seja muito abençoada, e que essa situação da pandemia do coronavírus não venha prejudicar tão fortemente essa colheita e depois o benefício do café e a venda do café. Oremos ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, porque nós estamos aqui te louvando, alguns aqui presentes, outros em casa, mas unidos, ó Pai, na fé. Amém. Unidos no amor, unidos, ó Pai, na certeza que o Senhor está cuidando de nós, e que o Senhor tem estado, ó Pai, acompanhando cada detalhe, e nesse Deus, ó Pai, em quem podemos confiar. Nós cremos nisso, ó Pai. E, ó Pai, vivemos uma região abençoada, aonde, ó Pai, a força econômica vem do café. E temos, ó Pai, uma grande colheita por vir. Já tem muitos produtores colhendo seu café, colhendo esse fruto, ó Pai, que traz boa renda para a região. Pai, nós te pedimos que, mediante essa situação, ó Pai, o Senhor estenda a tua mão de misericórdia, dando, ó Pai, a essa colheita, uma colheita, ó Pai, os trabalhadores irão, ó Pai, colher o seu fruto, irão, ó Pai, poder trabalhar, irão poder, ó Pai, levar o seu pão para dentro de casa, que essa colheita, ó Pai, renda muitos frutos aqui nessa região, leve, ó Pai, a mesa do trabalhador, ó Pai, o alimento. Senhor, abençoe cada produtor, cada Pai, apanhador de café, sim, cada pessoa que vai trabalhar direta e indiretamente, ó Pai, na safra de café, cuidando das estradas, cuidando, ó Pai, para que nenhum mal, ó Pai, aconteça, livrando, ó Pai, dessa doença, ó Pai, para que tudo ocorra, ó Pai, em segurança, o Senhor estenda tua mão sobre a nossa região, amém. Nossa região, cura desses frutos, ó Pai, para a glória do Senhor Jesus. Oração com em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós temos esta colheita, que é o nosso ouro verde. Inclusive lá no norte de Minas, né, tem uma cidade chamada Ouro Verde, e nós cremos, né, que essa colheita será uma bênção para todos nós, para a nossa região, para que ela não enfraqueça tanto, não venha se empobrecer, muito pelo contrário, nós podemos sair mais forte. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu li certa vez numa casa, num quadrozinho que dizia o seguinte, que depois da queda o rio cria energia. Depois da queda, o rio cria energia. Nós, às vezes, precisamos cair para levantarmos mais fortes. Jesus precisou de morrer para se levantar, para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nos dar a vida eterna. Nós temos muitas pessoas precisando dos recursos. Eu louvo a Deus porque muitos estão entregando os seus dízimos e as suas ofertas missionárias. E nós vamos orar agora com o missionário Magno. Nós vamos colocar, irmão Magno, um missionário nosso que queria compartilhar isso com você para ser um
pedido de oração é o pastor Teodoro. O pastor Teodoro está lá na cidade de Lábrea. Lábrea é no Amazonas, é dentro da selva amazônica. Ele disse, eu falei com ele no domingo, eles têm lá mais ou menos uns 40 mil habitantes, entre os moradores da cidade, os ribeirinhos e os que moram na floresta. E o vírus já chegou lá, já tem pessoas contaminadas e já tem 4 mortos lá em Lábrea. E ele está ali, fazendo a quarentena e dizendo que está tudo bem, mas a cidade já está sofrendo e o comércio, já estão faltando algumas coisas lá no comércio. O pastor Teodoro falou, por exemplo, ele citou para mim que uma dúzia de ovos lá está valendo R$10 já. Então nós precisamos orar, porque para chegar ele disse que de Manaus a balsa leva o alimento, leva 6 dias para chegar lá em Lábrea. Então vamos orar pelo nosso irmão, pastor e missionário Teodoro, que Deus cuide dele, da sua esposa, dos fiéis ali e todos os missionários no Brasil e no mundo inteiro. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, sabemos que esse vírus, ó Deus, já se tornou uma pandemia. Deus, se alastrou pelo mundo inteiro, ó Deus, chegando até no interior do Amazonas. Ó Deus, e nós te pedimos agora, por favor, do pastor Teodomiro, ó Deus, que está lutando ali. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, as dificuldades ali, os problemas existenciais ali. Já um povo simples, um povo de condições humildes, ó Deus, ainda sofrendo mais essa pandemia. Ó Deus querido, em nome de Jesus, somente o Senhor, somente a potente mão do Senhor pode, ó Deus, trazer providência para aquele lugar ali, trazer providência para aquele povo ali, a provisão para aquele povo. Deus querido, em nome de Jesus, cuide, Senhor, dos seus ali, cuide, Senhor, dos teus filhos ali, dê estratégia para o pastor Teodomiro. Ó Deus querido, que o Senhor direcione a vida dele, como ele possa conduzir tudo ali, e principalmente os teus filhos ali. Ó Deus querido, tua palavra diz que praga alguma chegaria à nossa tenda. Então, Senhor, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos ali. Nós te pedimos, não somente em favor, ó Deus, o pastor e missionário Teodomiro, mas de todos os missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro, Senhor, que estão sofrendo, ó Deus querido, às vezes até passando por necessidade de alimentação por causa desse vírus. Mas o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Tu és o Deus provedor. Tu és o nosso Deus forte, o nosso Deus que cuida de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, olhe para todos os necessitados neste momento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Há um caminho para a adoração. Esse é um cântico que nos convida a adorar ao Senhor e deixar tudo, abandonar tudo, fazer morrer o velho homem, as coisas do mundo, para adorar ao Senhor. E se você tem algum pedido de oração, coloque aí no seu celular, compartilhe o pedido de oração e ao final nós vamos orar em cima desses pedidos que estão chegando. E eles vão continuar compondo a nossa lista de pedidos de oração. Caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que morrer, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar.
Nós estamos felizes com a presença do reverendo Renato aqui conosco. Gostaria que ele chegasse aqui. Nós queremos louvar a Deus pela vida do reverendo Renato. O reverendo Renato, ele é pastor auxiliar desta igreja. Esse ano ele está fazendo um excelente trabalho lá na cidade de Simonésia. Aquela congregação está florescendo com o trabalho dele e da família dele. E nós louvamos a Deus porque domingo, ele teve o privilégio de completar mais um aniversário. Não é isso mesmo? Em tempos de Covid-19, quase todo mundo confinado, mas os grupos, as pessoas ligaram, mandaram mensagens, e o nosso desejo é que Deus continue sustentando e abençoando ricamente a vida do reverendo Renato e da sua família, que esse aniversário seja, mesmo que seja um aniversário diferente, mas que esteja sendo um aniversário rico das bênçãos, da graça de Deus e da proteção do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela vida do teu servo. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor lhe deu no domingo. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dele, cuidado da sua esposa, da sua família. Derrama sobre ele a tua graça, que o Senhor lhe dê sempre essa saúde física, mas acima de tudo a saúde espiritual. Derrama graça sobre a vida do teu servo, e que ele continue contando os seus dias na tua presença. E agora ele vai trazer a meditação bíblica, vai expor uma palavra para nós, da tua palavra, dar uma palavra da tua palavra ao nosso coração, e que ele seja a boca do Senhor e traga, Senhor Deus, algo que venha da tua parte para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Saúde e paz para todos, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um trecho da Escritura Sagrada para conforto dos nossos corações, motivação das nossas almas, enriquecimento do nosso espírito, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo essa crise de pandemia mundial, em que as pessoas estão amedrontadas, os governantes estão confusos, a igreja recolhida em seus lares, mas, sobretudo, nós entendemos que, mesmo sendo um tempo de crise como este, nós também cremos que Deus está nos oferecendo grandes oportunidades de vivenciarmos coisas que há muito tempo nós não tínhamos, como, por exemplo, estar no recôndito do lar, com os familiares, desfrutar de mais tempo para dedicar a Deus em oração e meditação na sua palavra. E dessa maneira Deus tem falado muito aos nossos corações, e a gente tem visto também muitas pessoas buscando o Senhor. A crise, ela tem o seu lado de sofrimento, mas também tem o seu lado de provisão da graça de Deus. Então nós estamos, mesmo que temerosos com as notícias que nos advêm, e muitas mortes, mas também, por outro lado, a gente tem visto Deus preservando inúmeras vidas, que é incomparavelmente maior. Então, nós queremos meditar um pouco na palavra do Senhor e desde já louvar muito a Deus pelas vidas de cada um de nós, dos irmãos que estão em casa, você que está aí nos assistindo, que Deus abençoe, invista nesse projeto. Deus tem falado muito aos nossos corações através das mensagens, dos louvores, das orações que aqui são feitas nesse culto online. Deus abençoe muito a vida do reverendo Anderson, o conselho da primeira igreja, por esse projeto. E muito obrigado pela oportunidade preciosa. Então, quero convidá-los a lerem comigo o Evangelho de João, capítulo 20, para a nossa meditação. João, capítulo 20, do verso 19 ao verso 22. O texto nos diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto que nos desafia, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivenciando uma crise de pandemia mundial. E os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam no momento também da vida deles de crise. E nós sabemos que crise, ela produz medo. Crise é sinônimo de perigo, mas também, por outro lado, é sinônimo de oportunidade. Eles estavam aqui numa situação muito difícil, porque depois que Jesus havia morrido, nós comemoramos isso agora recentemente na Páscoa, mas ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Por algum momento eles esqueceram da promessa que o Senhor disse que ressuscitaria e que trazia o renovo para os seus corações. E nós sabemos que essas situações de crise e desesperança, somente a presença gloriosa de Jesus é que pode restaurar nossa vida. E nesse texto aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente alguns resultados dessa presença gloriosa de Jesus no meio do seu povo. O contexto que nos diz que os discípulos estavam dentro do cenáculo depois da morte de Jesus, e eles estavam ali provavelmente com muito medo do que poderia acontecer com a vida deles. Estavam temerosos. Era uma situação de crise, tristonhos, mas também, por outro lado, eles estavam ali, quem sabe, buscando a Deus, tentando entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido com Jesus, da sua morte. Por alguma razão, eles ficaram tão tristes, tão desesperançosos, tão incertos, tão sem perspectiva, que eles estavam ali, tão se sentindo desamparados. Mas o interessante é que nesse momento de crise em que eles estavam, Jesus então entra ali, no primeiro dia da semana, as portas estavam trancadas ali no cenáculo. Então Jesus se apresenta a eles e se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Aqui nós temos o primeiro resultado dessa presença gloriosa de Jesus em tempos de crise no meio do seu povo. Ele traz paz no meio da perturbação. Os discípulos estavam assim, inquietos, preocupados. E quando eles escutam aquela saudação que lhes era tão familiar, porque Jesus tinha muito costume de fazer isso com eles, mas naquele momento foi muito especial, porque aquelas palavras ali trouxe ao coração deles aquela saudação, uma vez que eles estavam, quem sabe, esperando uma reprimenda do Senhor por terem se afastado e fugido no momento em que o Senhor mais precisou da presença deles. Mas, ao contrário, Jesus traz a paz, a palavra de paz. Paz seja convosco. Então o coração deles se abre e eles recebem esse consolo bendito nessa hora. Quantas pessoas muitas vezes estão nesse momento trancadas dentro de casa, com medo, sem paz? Elas estão perturbadas com as más notícias, elas não conseguem entender porque são tantas vozes que falam. E nesse momento, tem a oportunidade de receber essa palavra que vem da boca do Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, que está vivo, e entra no nosso meio, e chega nos nossos lares, e diz: paz seja convosco. Desfrute essa paz que Jesus pode dar, deu aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, e dar ainda hoje àqueles que nele creem, porque Ele está vivo, Ele está presente. Mas nós temos também um segundo resultado aqui dessa presença gloriosa de Jesus em tempo de crise. Quando Ele chega, e assim que Ele ministra essa paz, eles então o reconhecem, e diz o versículo, ainda no versículo 20, que diz que eles se alegram, porque os discípulos viram o Senhor, eles se alegraram. A presença gloriosa de Jesus trouxe alegria ao coração deles. Eles estavam tristes, deprimidos, desamparados, sem saber o que fazer ou para onde ir. Quem
sabe, tem muitas pessoas assim nesse momento, aí dentro de casa, ou trancada em algum lugar qualquer, tristonha, porque diante de uma situação como essa, as pessoas estão privadas do convívio social, e devido às notícias que pressionam de todos os lados, e a gente ouve notícias de pessoas morrendo, isso causa tristeza ao coração. Mas Jesus está aqui ainda hoje, como estava ali com seus discípulos naquele momento crucial, ministrando alegria ao coração deles. A presença de Jesus traz alegria ao coração tristonho. Se você está assim, eu quero desafiar você a abrir o seu coração e receber essa alegria que Jesus traz nesse momento de crise e tristeza. Só Ele pode. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não há como nós vencermos as crises, as tristezas que vêm de uma forma inesperada. Ninguém estava preparado para uma crise como esta. E de repente a gente se vê desamparado, a gente fica triste por não conseguir levar a nossa vida normal. Mas o mais importante é saber que nós podemos contar com essa presença gloriosa de Jesus, do Cristo vivo, que alegra o nosso coração, mesmo em meio às crises e temores que nós enfrentamos, às tristezas mais profundas. Jesus é a nossa alegria. E em último lugar, vamos pensar aqui que essa presença gloriosa de Jesus, quando chega ali, ela trouxe, além da paz bendita do céu, além da alegria gloriosa ao coração dos seus discípulos, Jesus também trouxe ali a presença do Espírito, a consciência da presença do Espírito Santo, trazendo à mente deles a visão da missão. Quando Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Sabe, amados, quando eles estavam ali já praticamente desiludidos, esqueceram da missão, porque a glória da missão estava exatamente naquele que era o Senhor dela, o Senhor Jesus. E na mente dos discípulos, Jesus estando morto, a missão também estaria morta. Mas quando Jesus se apresenta diante deles, vivo, ressuscitado, gloriosamente, naquele lugar fechado em que eles estavam, fugindo de tudo e de todos, com medo das crises externas, mas o coração deles recebe essa palavra gloriosa, esse desafio de que eles precisavam ser lembrados da missão que eles tinham. A vida precisava seguir, o propósito de Deus não havia acabado. O Senhor ainda tinha planos gloriosos para os seus discípulos, e Jesus então traz à mente deles a consciência da missão no poder do Espírito Santo, no meio de toda aquela crise. E o Senhor quer fazer isso também na nossa vida. Tem muitas pessoas que sentiram os seus projetos pessoais, os seus projetos empresariais, de estudo, trabalho, ou sejam quais forem os seus projetos, irem por água abaixo. As pessoas com essa crise do coronavírus, elas se viram então tão amedrontadas, com medo de morrer, de serem contaminadas. Isso é normal, isso faz parte da natureza humana, da finitude humana, e o Senhor sabe disso. Mas Deus, apesar de toda a crise que abate sobre nós, nós não temos razão para nos acovardarmos e temermos, se a presença de Jesus, gloriosa e ressuscitada, está no nosso meio. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A missão é ressuscitada também, a visão. Deus trará novos projetos, não só na vida material, mas principalmente na vida espiritual. A igreja do Senhor está viva porque o Senhor dela está vivo.
Então nós estamos aqui seguros dessa presença gloriosa de Jesus, que ministra paz ao nosso coração, que traz alegria na tristeza, que traz-nos a consciência da missão no poder do Espírito Santo. E como igreja nós vamos marchar vitoriosamente. Eu quero convidar você que está em casa, que desfrute dessa presença do Senhor Jesus. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma mística, Jesus não é uma religião, Jesus é o Filho de Deus. Ele é uma pessoa que deseja relacionar-se comigo e com você. Ele foi até a cruz por mim e por você. Jesus venceu a morte e Ele tem poder de dar a você a graça de viver, não só aqui nessa vida, pelo tempo que Deus determinou, porque nada atingirá você a não ser que Deus permita. Mas Ele tem o poder de te dar a vida eterna. Creia nele e receba-o como seu Senhor e Salvador. E eu quero te convidar a prostrar-se diante desse Senhor, humilhar-se diante dele, para que você levante diante dos homens com fé, com coragem, com disposição de cumprir a missão e o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Um prazer muito grande estar aqui ministrando a palavra. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração e que a tua paz, a tua alegria e o poder do teu Espírito esteja conosco nesse tempo de crise, para que nós possamos nos levantar e nos alegrar e com o coração cheio de esperança renovada no Senhor, cumprir a missão que o Senhor tem para nós nesse tempo que se chama hoje. Muito obrigado. Nós te louvamos pela graça do Senhor e pedimos a cura, o poder da graça do Senhor sobre cada vida, cada família, que o Senhor repreenda todos os males, retire os medos, retire as perturbações, retire a tristeza e traga alegria, gozo, paz e poder do teu Espírito de consolação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus por esta palavra, porque quando Jesus chega, Ele traz paz ao nosso coração, traz alegria, e Ele renova dentro de nós o propósito. Ele não deixa morrer a esperança, a missão, e a presença do Santo Espírito dele nos renova a cada dia. Isso são evidências da presença de Jesus, e Ele está conosco para trazer essa paz. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E Jesus é a nossa alegria, a nossa força. E por isso nós vamos prosseguir. E uma das orientações que nós temos recebido, mesmo nesses tempos de isolamento, de confinamento, de afastamento, é que nós mantenhamos a nossa vida, as nossas atividades. Por isso que até no início orei agradecendo pela internet, que tem levado aos alunos as lições. Muitos estão estudando em casa. Então nós precisamos, mesmo com as limitações, precisamos prosseguir a nossa caminhada. E nós vamos agora ver os nossos pedidos de oração. Pedi o Samuel para trazer aqui. Nós temos uma lista daqueles que foram anotados aqui para que nós oremos. Pastor Renato e eu, nós vamos colocar esses pedidos. Muitos irmãos agradecem pela vida do irmão Renato, mandam os parabéns e que Deus abençoe a vida dele, viu, pastor? Durante o culto muitos cumprimentaram. A Delmar Cunha pede oração pelo seu irmão Milton, que está lá em Limeira, e pelo avivamento da igreja. A Gislene Klein pede que nós oremos pelo ministério de visitação que ela e o missionário Magno têm feito. Evaldo Dias Eringer, oração pelo presbítero Vandinho, da igreja Príncipe, que está em tratamento de saúde em Muriaé. O Paulo Langanier pede oração pela nossa pátria. A Delza Sattler, oração também pelo seu irmão lá de Limeira. A irmã dela, a Delmar, também fez o mesmo pedido. A Valéria Monteiro, oração pelo Sr. Sebastião Monteiro. Já está um pouco melhor, mas precisa das nossas orações. A Célia Mendes está com uma dor muito forte de cabeça, então vamos orar pela Célia Mendes.
Aparecida Braga pede oração pela sua prima, Eva Lopes, que está em tratamento de quimioterapia. A Gleiciane Laitano pede a oração pela restauração da saúde do Enzo. Vamos orar pelo Enzo. A dona Deolinda Helena Schott está pedindo que oremos pela Lorena Schott, que está enferma. A Cleonice Longo pede oração e cura pela libertação dela. A Neuci Castro pede a oração em favor dela e também da sua família. Então são vários pedidos de oração. Temos orado pelos missionários, pelos que estão trabalhando na frente, os socorristas, aqueles que estão cuidando desses pacientes do coronavírus. E temos orado também pelas pessoas enlutadas, não só pelo coronavírus, mas por outras mortes também. Que Deus esteja confortando cada pessoa, cada coração. E nesse momento, o pastor Renato e eu, nós vamos nos ajoelhar aqui no altar do Senhor. E nós vamos orar ao Senhor e vamos cantar. Ao orarmos no Senhor, vem encher-nos com teu amor. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Pastor Renato vai orar por estes assuntos, englobando esses assuntos, e nós também. E você ore aí na sua casa, se você puder dobrar os seus joelhos, quem sabe aí no seu lar, na sua sala, no seu quarto. Se você puder se curvar diante do Senhor, faça isso nesse momento, como nós fazemos aqui na igreja. Toda terça-feira nós nos ajoelhamos diante do Senhor. Se você puder fazer isso, faça isso agora. Se curve diante do Senhor. Faça como Ana, como nós vamos fazer, derramar a nossa alma perante o Senhor e clamar por esta paz, clamar por esta alegria, clamar pela renovação da esperança, da missão, da presença motivadora do Espírito Santo, como foi pregado aqui nesta noite. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Sim, Jesus. Senhor que governa o céu e a terra. Amém, Jesus. Salvador das nossas vidas. Sim. Senhor das nossas circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua majestade, na certeza de que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E o Senhor se compadece daqueles que te invocam com o coração contrito, o espírito quebrantado. O Senhor jamais rejeita. Ó Deus, clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Ó Deus, como pessoa, como famílias, como igreja, como nação, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós sabemos, Pai, que quando somos acometidos de crises, somos acometidos, ó Deus, de qualquer, ó Deus, tempestade que vem para, ó Deus, nos sucumbir. Nós sabemos, Pai, que essa situação que nós vivemos de pecadores, nós, meu Deus, somos convidados de
Senhor nos chama ao arrependimento, ao reconhecimento de que nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida. Se não for a tua graça, nós estaremos perdidos. Se não for a tua proteção, nós estaremos, ó Deus, entregues, ó Deus, aos males desse mundo. Sabemos que há muitas pessoas, Senhor, que estão sofrendo por causa dessa situação de pandemia mundial. E nós queremos clamar o socorro do Senhor, bem presente nessa situação. Visita, ó Deus, especialmente aqueles que estão acometidos, ó Deus, pelo vírus, aqueles que estão na luta, Senhor, pela sua sobrevivência. Abençoa, meu Pai. Não permita, ó Deus, que eles sejam vencidos por esta virose, em nome de Jesus, e que eles sejam curados. E aqueles, ó Deus, que porventura estão ainda saudáveis, que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Ó Deus, que haja solidariedade, que haja amor, que haja entrega, que haja compreensão. Afasta de nosso meio, ó Deus, todas e qualquer espírito de confusão, de intriga política. É hora para nós estarmos unidos, Senhor, buscando a paz dos teus filhos, e no altar do Senhor tem a solução. É só a presença de Jesus que traz o poder da restauração das nossas vidas. Senhor, cada pedido desse que foi mencionado aqui nesta noite, que o Senhor possa visitar, Deus, cada vida, Senhor, cada irmão, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada idoso. Ministra, Senhor, o teu consolo, a tua paz, a tua cura, a tua restauração. Ó Deus, nós oramos porque cremos no teu poder. Ó Senhor, nós confiamos em ti. Ó Senhor, nós esperamos em ti, porque o Senhor é a nossa salvação. Assim nós oramos e entregamos todas essas vidas, esse motivo de oração no teu altar, porque quando nós lançamos no Senhor as nossas ansiedades, os nossos anseios, nas tuas mãos, o Senhor coloca as tuas mãos e a tua paz em nosso coração. Louvado seja o teu nome. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, escuta a oração do teu servo, a oração de cada um na sua casa. Nós nos prostramos diante de ti porque confiamos em ti. Continua, Senhor, com os teus olhos abertos para nós. Continua com os teus ouvidos abertos para nós. Continua com a tua mão estendida sobre nós. Continua, Senhor Deus, com o teu rosto voltado para nós, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Ó Senhor Deus, quebranta o nosso coração. Traga-nos, Senhor Deus, como está lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa, Senhor, para que as demais aconteçam, é preciso que haja humilhação. E muitos não estão se humilhando, muitos não estão se curvando diante do Senhor. Então, como que o Senhor vai ouvir a voz daquele que não se curva diante do Senhor? Então, Senhor, traga em nós o espírito da entrega, da humilhação, da rendição, da dependência total do Senhor. Ouve os pedidos que foram feitos. Mais uma vez, obrigado pela vida do pastor Renato, seu aniversário que foi domingo passado. Continua cuidando do teu servo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem usado a vida dele poderosamente. Ó Pai querido, esses pedidos que foram feitos aqui, o Enzo, Senhor, que a nossa irmã Laitano pede pelo Enzo, Senhor Deus. E nós temos aí esse pedido da senhora Cleonice. Nós temos também, Senhor Deus, a Delza e a Delmar pedindo pelo seu irmão Milton, que está lá em Limeira, Senhor Deus. Cuida daquele homem já de idade, acamado ali, Senhor Deus, tenha misericórdia. O Sr. Sebastião Monteiro, Senhor, e todos os idosos da tua igreja. Ó Senhor, pessoas que estão em tratamento quimioterápico, que o Senhor visite o coração deles, o corpo deles, ó Pai, especialmente ali em Muriaé, que é um centro onde estão muitos em tratamento de saúde. Aquele lugar, e que o Senhor também restaure a vida de muitos. Ó Pai querido, ouve o clamor da tua igreja e aqueles que estão trabalhando nos hospitais, enfermeiros, médicos,
auxiliares, e sejam sustentados e abençoados, e não sejam contaminados. Nós te pedimos pelos enlutados, Senhor Deus. Há muitos que estão perdendo seus entes queridos no Brasil e no mundo. Agora há pouco eu vi que nessas 24 horas morreram 204 pessoas, Senhor Deus, só num dia. Ó Senhor, tenha misericórdia. O Senhor pode impedir a proliferação desse vírus, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha a misericórdia do nosso estado. Ó Senhor, nós continuamos clamando pela vacina, Senhor Deus, para curar de vez, para destruir de vez esse vírus, Senhor Deus. Dê aos cientistas, Senhor Deus, que estão debruçados nos laboratórios, capacidade, Senhor Deus, para que em breve, como nós já temos vacina para tantos casos, Senhor, tantas doenças, que essa seja mais uma derrotada pela ciência humana que vem do teu poder, porque é o Senhor que dá inteligência, o Senhor é que dá capacidade. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós. Obrigado por todos que estão aqui. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e que quinta-feira, se Deus permitir, nós estejamos aqui cultuando e glorificando o teu santo nome. Despede-nos na tua paz, e nós, pastores, estendemos a mão sobre toda a igreja e rogamos sobre todos a bênção do Deus eterno, a graça de Jesus, o Cristo vivo, e o consolo e a força do Santo Espírito, agora e para sempre. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e até quinta-feira, se Deus quiser.